Num momento de agravamento da crise política e institucional, com a agenda do Congresso voltada a retrocessos, sem sinais de recuperação econômica e num estado de exceção que cresce sobre o enorme esgarçamento dos poderes da República, chegando até a convocação das Forças Armadas para combater o povo na rua, a disputa de narrativas na mídia fica ainda mais acirrada. Aliás, fica cada vez mais clara a distinção entre os que fazem e os que fingem fazer jornalismo. No país onde os veículos de comunicação de massa estão concentrados nas mãos de poucos que historicamente atendem interesses políticos e econômicos privados em detrimento do interesse público, é imperativo resistir e urgente fazer contraponto em defesa dos fatos e da democracia. Jornalismo e resistência. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, temos a enorme honra de receber Mino Carta, jornalista, editor e escritor, e Laurindo Leal Filho, sociólogo e jornalista. Bem-vindos. Boa tarde. Como pensar o jornalismo nesse momento da história do país? Mino, o que dá para dizer do jornalismo no Brasil de hoje, que ontem, inclusive, assistiu, como em 64, as tropas das Forças Armadas investirem contra populares em Brasília? Bem, o que se pratica no Brasil hoje, pela imprensa e pelos demais meios de comunicação midiáticos, não é jornalismo, é propaganda. É preciso entender claramente que uma coisa é jornalismo e outra é propaganda. Ou seja, você se apresentou dizendo nós temos posição. Todo mundo tem posição. mas Não muitos existe, admitem, né? não existe essa balela do jornalismo objetivo. Ao escrever o que for e publicar ou falar, você se manifesta até ao colocar uma humilde vírgula. É você. Nós não somos objetivos. Ao jornalista há de se pedir honestidade. Quer dizer, e a honestidade se faz da seguinte maneira, a meu ver. Em primeiro lugar, a fidelidade canina à verdade factual. A verdade factual distingue-se da verdade que cada um carrega na sua cabeça, que de fato são milhões de verdades. Não, a verdade factual é esta, por exemplo. Estamos aqui sentados diante de câmaras, e eu me chamo Mino. Enfim, essa é a verdade factual e não há como discuti-la. Segundo requisito do jornalismo é realmente o uso desabrido do espírito crítico. O espírito crítico é indispensável ao jornalismo. E o terceiro ponto é a fiscalização do poder onde quer que se manifeste, atingindo-o quando for preciso, denunciando-lhe as mazelas quando é necessário. Fiscalização do poder é outro atributo fundamental, ao meu ver, do verdadeiro jornalismo, que não é esse que se pratica no Brasil. Mas a minha tese é complexa, porque eu acho que no país o que existe é a Casa Grande e a Senzala. Acho ridículo falar em direita e esquerda no Brasil. Ridículo, é uma coisa ridícula, demonstra o nosso atraso. E também a nossa ignorância, a nossa visão distante do mundo real. A Casa Grande não é de direita. Os nossos jornais não são de direita.
direita, conservador. Esse era Churchill. Eu já disse recentemente. Churchill, De Gaulle era de direita, conservador. Mas políticos, a seu modo, honestos dentro da postura que eles tinham de ter em nome das suas crenças, da sua fé. Né? Nós, portanto, assistimos a algo que nada tem a ver com a manifestação da direita. Rodrigo Maia, além de ser um imbecil ignorante, além de ser isso, ele é um homem da Casa Grande, ele serve a Casa Grande. E a Casa Grande é composta por quem? Quem integra a Casa Grande? O capital financeiro, os rentistas do Brasil, facilitados em sua tarefa pelos juros do Dr. Meirelles. Os especuladores em geral. Esta é a Casa Grande. E os barões da mídia, né? Todos os barões da mídia. E eu diria que, sobretudo, a Globo. A Globo, dentro da mídia nativa, tem um poder extraordinário. E a mídia nativa acabará seguindo os ditames da Globo. A esquerda, a meu ver, também não existe. Sinto em dizê-lo. Se existisse, o povo brasileiro não viveria no limbo em que ele foi obrigado a viver pela Casa Grande, a qual precisa, é indispensável a ela, precisa da senzala para justificar a si própria. Observem o ódio de classe que permeia as relações políticas no Brasil. Eu tenho de ouvir nos elevadores dos prédios, dos bairros ditos nobres, nem sei porquê, porque de nobre em São Paulo não há nada, nada, cidade muito feia, muito desesperada, muito injusta, muito desigual, como de resto do país inteiro. Então, eu sou obrigado nos elevadores a ouvir conversas absolutamente grotescas. Estamos partindo para o absurdo, o paradoxo. Não dá para acreditar. Esse é o problema do país. E a esquerda, se existisse, de fato, eu não excluo que haja muita gente que é de esquerda, sinceramente, e há muito tempo se bate ao sabor de uma fé de esquerda. Mas a esquerda como um todo, a meu ver, não existe, porque, caso contrário, se existisse, o povo brasileiro seria diferente do que é. Lalo, entra na conversa. Queria ouvir também a tua avaliação sobre que jornalismo é possível fazer para atravessar esse momento e para botar a cabeça para fora da água lá na frente de novo. Bom, eu não tenho a bola de cristal para te responder diretamente. Eu acho que nós estamos o Brasil tem mais uma jabuticaba, que é o fato de ser uma das talvez a única grande democracia do mundo que tem uma mídia tão democracia? Não, pelo amor de Deus. Um país, mas nunca houve democracia no Brasil. Nunca país houve. Em que se vota. Um Brasil tão desigual não é democrático. Você vê? Mas eu ia completar. Ótimo. Eu ia completar. Um país desse tamanho, com essa institucionalidade, não se compara a nenhum outro pela concentração, e aí que eu queria entrar, pela concentração dos meios de comunicação que se transformaram nesse país num verdadeiro partido político. Um partido político que não se negava a dizer que era oposição aos governos Lula e Dilma, pela voz dos seus próprios mandatários. Este país, e aí eu queria falar sobre a democracia, eu costumo dizer, viu, Mino, que esse país só chega perto da democracia quando a Rede Globo, nos seus intervalos, colocar lá um gerador de caracteres dizendo: esta é uma concessão pública outorgada pelo Estado brasileiro no dia tal e que termina no dia tal. As pessoas não sabem, o público não sabe, o cidadão não sabe que aquilo é uma concessão pública outorgada pelo Estado em seu nome, em nome da sociedade.
Então, essa concentração absoluta de meios, não há comparação com outros grandes países. Mas o que não há comparação com os outros países é a desigualdade nossa. Sim, mas isso... Nós somos... É que eu estou falando da mídia. A desigualdade é estrutural no Brasil. Mas é claro, porque existe a Casa Grande e está de pé. Claro. Nós somos um país medieval. Não somos um país contemporâneo do mundo. Somos um país... E a mídia reflete isso. E nós agora voltamos à condição de Brasil colônia. Nós voltamos tão atrás, nesse escasso período, depois do golpe de 2016, nós voltamos à condição de Brasil colônia. Nós somos uma colônia do mundo. É essa a verdade. Não se discute Eles isso. estão vendendo o país, estão vendendo aqueles recursos que a natureza deu ao Brasil de uma forma extremamente generosa, como não deu a ninguém mais. Eles vão vender tudo. Vão vender tudo. Porque é muito fácil ser É que a súbito. Pergunta do Tuto referiu-se basicamente à questão da mídia. Sim, mas eu tentei responder à questão da mídia. Mas a mídia, ela serve ao poder. Claro, e reflete essa toda... Concordo plenamente com a sua análise, mas ela reflete e é fruto dessa desigualdade. Agora, a gente viveu, de um modo ou de outro, de maneira mais precária, de maneira mais incompleta, um período de tentativa de construção de uma democracia, ainda que uma democracia representativa, sem mecanismos de representação direta, que não chegou às franjas, às periferias da cidade. Desde quando? Desde 1988, não é? Esse período 85, chamado... se diz. 85, mas com a Constituição de 88. Mas nunca houve redemocratização. Nós temos que olhar as coisas como elas são, não podemos nos iludir. Mas que ter redemocratização? Sarney seria um democrata? É o oligarca do Maranhão. Mas Lula não? Estamos brincando, gente. Nós temos que olhar as coisas com absoluta frieza. E nesse momento, por exemplo, o que a Casa Grande quer? Quer uma eleição indireta que coloque aí outra figura da confiança deles. E vão conseguir. E por que toleraram? E vão conseguir, diante da nossa inércia. E Mino, por que toleraram 12 anos de Lula e Dilma, 13, né, na verdade. Por que toleraram? Porque, veja, isso não estava no script da Casa Grande. Tá não, certo? mas podia estar, porque o Lula se preocupou de lançar uma carta aos brasileiros, porque o Lula chamou o Dornelles para ser Meirelles. Perdão, sempre confundo, o Dornelles com Meirelles. Para ser presidente do Banco Central. O Henrique, do Banco Central. E se a Dilma não se cuida, ele queria o Meirelles, não o Dornelles, mas um vale o outro. Queria o Meirelles no Ministério da Fazenda. Quer dizer, esse tipo de concessões demonstram acreditar ainda no impossível, ou seja, a conciliação. A conciliação no Brasil só existe na elite, dentro da Casa Grande. Eles se desentendem e acabam se entendendo e está tudo bem. E tudo continua como antes. O capital os unifica, o dinheiro os unifica. Eu já vou colocar pergunta dos internautas aqui na roda. Lalo, Jaqueline Ferreira Aguiar, Lalo e Mino também, porque ela faz referência à Carta Capital aqui. Jaqueline Ferreira Aguiar Terry, acho que é Terry, né, Jaqueline? Pergunta o seguinte, por que não criar uma televisão, por exemplo, com o Grupo Carta e a TVT? Uma televisão que estivesse mais no campo da esquerda? Bom, eu comecei falando exatamente sobre isso. O monopólio dos meios de comunicação, quer dizer, o oligopólio que controla os meios de comunicação, e são concessões, talvez ela não saiba, que são concessões públicas. Como eu disse, você necessita de uma outorga do Estado. E o espectro por onde circulam as ondas, essas imagens, esse som que chega na sua casa, ele é público, mas ele é controlado pelo Estado, porque senão seria uma confusão total, né? Se você pudesse qualquer um colocar no ar imagens e sons. Então o Estado regula esse espaço público e entregou esse espaço público para essas grandes empresas comerciais, que estão aí há anos e tem na Globo o seu carro-chefe. Quer dizer, na verdade, e aí, Mino,
o governo do PT, o governo do Lula, perdeu a grande oportunidade de redefinir esse espaço público, como a Cristina fez na Argentina. O que aconteceu na Argentina? Pegaram o espaço público e dividiram em 3 partes. 33% ficou para as emissoras comerciais, tipo Globo, etc. 30% para as emissoras particulares sem fins lucrativos. Públicas, portanto, comunicação pública. E outro 30% para as emissoras públicas. Estatais. Estatais. Quer dizer, dividiu o espectro. Quer dizer, não fez censura nenhuma. Permitiu a concorrência de ideias, fazendo com que as ideias pudessem circular livremente na sociedade. Mas a Argentina é melhor que o Brasil, não sei, mas desse isso, ponto de vista. Principalmente, não dá para fazer comparações. Pois é. Na Argentina, já que estou falando numa televisão dos trabalhadores, na Argentina, os sindicatos sustentam o jornal Página 12, sustentam o jornal Página 12, porque sabem perfeitamente que o mais importante é o que está escrito. Os latinos diziam com muita clareza, verba volant, scripta manet. As palavras voam, o que está escrito fica. Nós aqui estamos à míngua, nós estamos agonizando. Na terça-feira passada, dia em que eu estive, por exemplo, com o Lalo, eu tinha recebido um ultimato da gráfica, dizendo, se vocês não me pagarem 30... Eu estou falando de coisas pequenas, num país onde falamos de bilhões com uma tranquilidade absoluta. Os jornais escrevem bilhões como se fosse uma coisa assim, uma migalha que cai da mesa do Deus, diretamente da mesa de Deus. Então, 35 mil reais para poder imprimir essa revista. Se vocês não nos pagam até quarta, ou seja, o dia seguinte, vocês não saem com a revista. Muito simples. Eu tenho 400 reais no banco, não tenho mais nada. Tenho um apartamento, felizmente, e tenho um carro. Né? Quem nos ajuda? Ninguém. Ninguém. Nós temos que fazer uma campanha esperando que as pessoas comprem a revista e façam uma assinatura. Esse é um processo, evidentemente, muito longo. Estamos à míngua e estamos a ponto de morrer. A semana que vem vai ser o mesmo desastre. A mesma gráfica vai me ligar e vai dizer, ou vocês pagam. Os 35 mil foram achados pelo meu sócio, Luiz Gonzaga Beluso, que não sei, até agora não sei como. Ele me disse que vai me explicar como conseguiu. Não sei, talvez ele tenha batido alguma carteira ou uma série de carteiras. É perfeitamente possível. Em contrapartida, Mino, sim, as revistas, sim, essas revistas, sim, as outras revistas semanais, sim, que apoiaram o golpe, que apoiam esse governo golpista, lógico, tiveram a publicidade do governo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, multiplicada, não é por 1 ou 2, não. Não. Por mil. Por mil. Neste governo. Exatamente, exatamente. Mas isso não importa, porque eu estou acostumado. Fernando Henrique também nos negou todos anúncios. Esse outro pilantra, horrível, figura hedionda. Alguém pergunta, algum de vocês, da televisão, pergunta como é que um professor de universidade tem um apartamento de 1.000 metros quadrados de construção e uma fazenda de 500 alqueires. Como é que ele tem? Eu gostaria de explicar. O meu salário da USP... Não é um triplex na Praia dos Farofeiros. O meu salário da USP não dá para isso. É isso. Não, acredito. Não dá para acreditar. Não dá para... Esse país está perdido, inclusive, pela sua estupidez. Desculpem. E repito, os sindicatos sustentam o Página 12 na Argentina. Agora, tudo bem, nós padecemos, essa é a maior desgraça brasileira, evidentemente, padecemos de 3 séculos e meio de escravidão. Queria falar disso, porque no teu mais recente editorial, você disse que é o último. Eu estou querendo eu estou cansado de escrever a mesma coisa. Mas vou chamar de mais recente. Quem sabe a gente ainda será brindado por editoriais teus ali. Eu como assinante da Carta Capital e leitor
todo final de semana que recebo em casa, gostaria de poder voltar a ler os teus editoriais. Você diz lá, citando o Joaquim Nabuco, você fala de uma... que não bastava ter abolido a escravidão, citando o Joaquim Nabuco, Sim. mas que era importante a gente conseguir superar essa cultura da escravidão. Está naquele livro dele, A Minha Formação. Uhum. Esse pensamento está lá. Então, de certa maneira, o que você está dizendo é que a gente tem uma cultura Casagrande Senzala, quer dizer, Sim. uma cultura de cá que a gente não superou, mesmo nos esforços e nos momentos onde a gente conseguiu dar alguns passos. Mas olha, eu estou perfeitamente de acordo se você me diz que o governo Lula é de longe o melhor governo dessa chamada redemocratização, né? É o único momento de alívio, por duas razões principalmente. Porque foram dados alguns passos no caminho da igualdade, né? incluindo pessoas que antes estavam muito à margem, falamos em 35, 40 milhões, o que é bastante, evidentemente. Formalizando o trabalho. E, sobretudo, a meu ver, ele inaugurou, com a colaboração decisiva do Celso Amorim, uma política brasileira externa independente, desligada dos interesses de quem quer que seja, só interessada no Brasil. São os dois grandes méritos do governo Lula, que de longe o melhor. De longe o melhor. A política externa altiva e ativa do Celso Amorim, é isso, que criou problemas talvez, com aqueles detentores do poder internacional. Claro. Os BRICS é isso. São um elemento de perturbação da grande ordem hegemônica existente no mundo. Exatamente. Mas veja, quando eles foram a Teherã, sim, para resolver um problema, e conseguiram resolver, só que tudo aquilo que eles fizeram foi negado, para fazer 5 anos depois, para percorrer o mesmo caminho 5 anos depois. Agora o Trump vai cuidar de arrasar, fazer terra. Eduardo Selga faz outras perguntas aqui, ó. Uma outra pergunta. Em tempos de pós-verdade, a narrativa jornalística não estaria abrindo mão dos fatos em detrimento de uma narrativa que mistura realidade e ficção? Lalo? Bom, abrir mão dos fatos, mas isso é todo dia. Não é? O distanciamento em relação aos fatos. Essas coisas da pós-verdade, isso é um slogan, um rótulo recente para algo que já acontecia há muito tempo, não é nenhuma novidade isso. A deturpação dos fatos, o enviesamento, o Mino falou aqui no começo, até a vírgula faz parte da opção, é a seleção do mundo, ou a seleção da realidade que é feita todos os dias pela mídia, que faz com que você tenha um enviesamento, um distanciamento total dos fatos. Quer dizer, a pós-verdade, eu repito, não é nenhuma novidade, não. Nós temos uma mídia descolada do factual. Descolada do factual. A verdade factual é ignorada. Por isso, eu digo, o primeiro requisito é o apego à verdade factual, ao fato. O fato é assim, deu-se assim, ponto. O fato contém elementos que não são discutíveis. Teve um momento que a Folha de São Paulo colocou uma ficha falsa da presidenta Dilma, a ficha do DOPS, falsa, e disse que... E depois a justificativa foi o seguinte: bom, não tínhamos certeza, mas também não tínhamos certeza, mas podia ser, então demos. Talvez esse seja o melhor exemplo para responder aí ao telespectador, não é? Se dá porque interessa e ainda tem essas justificativas mambembes como essa. Temos mais perguntas, vou tentando colocar na roda aqui. Ó. Daniel Silva, o que podemos fazer para ajudar a democratizar os meios de comunicação e acabar com os grandes monopólios que existem no país? Levando em conta que há políticos que são donos de TVs e que são eles que fazem as leis. O exemplo que o Lalo deu da Cristina Kirchner é um bom exemplo. Poderia-se fazer isso, por exemplo. Agora, eu acho que o primeiro passo é na direção da democracia. A democracia cria automaticamente as condições de uma mídia que diga o que pensa com tranquilidade, mas se poste a favor de todas as tendências.
não sei, na Itália, por exemplo, existe uma mídia, o imbecil do Sérgio Moro diz que ele copiou a Mani Pulita e tal, a Mãos Limpas italiana. É uma besteira. Inclusive, um importante juiz da Mani Pulita, um dos mais representativos da força-tarefa que conduzia a operação, esteve no Brasil um ano atrás, Gerardo Colombo. Eu estive com ele, inclusive, na ocasião. Ele voltou para a Itália e disse textualmente, essa frase é textual. Foi dita a um grande amigo de Lula, inclusive, lá, um italiano grande amigo de Lula. Ele disse, se nós tivéssemos feito, e reparem bem, nós quer dizer um colegiado, porque esse tipo de processo não pode ser conduzido por um juiz monocrático. Tem que ser conduzido por um colegiado, mas não importa. Então, disse, se nós tivéssemos feito o que o Moro está fazendo, nós é que teríamos acabado em cana. Estariam na cadeia. Nós estaríamos na cadeia. Iríamos acabar na cadeia. Por quê? Porque existe uma justiça verdadeira, porque existe uma Corte Suprema que cuida da Constituição de fato. Nós não temos nada, os poderes da República inexistem nesse momento. Não tem poderes da República. É uma trempa de bandidos o nosso Supremo. Permitem tudo. Tanto que eles fazem tudo. A Casa Grande está fazendo o que bem entende. Isso é evidente. Bom, e nessa direção, dá para a gente falar que a atual situação, com uma queda iminente do presidente de plantão, sugere, portanto, um novo capítulo para o golpe. Se a gente seguir a linha do que o Mino está falando, teremos eleição indireta, provavelmente teremos um novo representante da Casa Grande, provavelmente do poder que sobra um pouco mais dando as cartas, que é o Poder Judiciário no momento, e a sua partner, que é a rede comercial de televisão, a maior rede comercial de televisão que a gente tem no Brasil. Que está apostando nisso. Está apostando na eleição indireta. Eu ainda quero acreditar que talvez a gente tenha alguma força, se não para conquistar as diretas já, mas para fazer um contraponto e para fazer um contrapeso em relação ao processo político que virá no próximo ano, 2018 e assim por diante. Eu estou vendo que o Mino não, ele está bravo, e ele está descrente com a atual situação. Não, né? Eu não estou exatamente descrente em termos absolutos, né? Mas me parece que a curto prazo não tem saída, e a médio, infelizmente, também. Agora, eu sei que tem gente do PT, das bancadas do PT no Congresso, que cogita ter um candidato à eleição indireta. Você não ouviu falar disso? Já tem esse boato correndo. Isso. Que seria o candidato dessas bancadas, seria o Nelson Jobim. Que já disse que não quer, né? Talvez valorizando o passe, não sei, mas ele disse que não quer. Para não contarem com ele, né? Pode ser, mas eu acho que o PT entende que Nelson Jobim seria potável. Claro. O que você entende? Não, eu acho que não. Essa é uma alternativa, mas eu acho que a alternativa pela eleição indireta. Sim. Não é isso? Sim. Agora, eu acho que a situação ainda está nebulosa do ponto de vista da escolha de quem será o candidato. Né? Eu acho que o Nelson Jobim, se fala no Nelson Jobim, e ele diz isso, mas eu acho que é realmente como você disse, quer dizer, valorizando o passe, porque ele é o que tem mais trânsito, né? No PT, no PSDB, foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, né? Isso já vem sendo falado há algum tempo, não é de agora. Sim, claro, mas de fato eu no meu artigo falo dele, entre outros, mas... Sim, os nomes cogitados são esses, né? Nelson Jobim, Carmen Lúcia, o próprio Henrique Meirelles e agora Rodrigo Maia, né? São os nomes mais falados no momento. Tasso Gereissati. É verdade, esqueci desse, sim, o quinto nome.
Se falava em Fernando Henrique, ele também se tirou do jogo, né, recentemente. Imagine Rodrigo Maia. Rodrigo Maia Isso chega a ser uma farsa, né? Porque Rodrigo Maia é personagem de uma farsa, de uma ópera bufa. É um coitado absoluto, assim, mas uma coisa deplorável, um desastre humano. Corremos o risco de tê-lo. Claro. É presidente lamentável, é lamentável. Até 2018, na melhor das hipóteses. Eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.